Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou Andréa dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina, trazendo para a nossa roda de conversa temas sempre voltados às luzes das bases do Espiritismo. E nesse nosso quarto ano, você que nos acompanha já sabe que estamos seguindo o roteiro do EGID, o programa sistematizado de estudo da doutrina espírita. E hoje o tema será provas da existência e da sobrevivência do espírito. E para me ajudar nessa tarefa, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos, Antônio Reinaldo. Opa, que bom estar aqui mais uma vez com essa querida amiga, esse querido amigo aí, Raimundo, e que a gente aproveite esse momento para aprender mais um pouco e levar um pouco dessa doutrina que tanto nos esclarece sobre a vida futuro. Meu querido Raimundo Souza. Que bom também estar aqui com meus irmãos, né, Reinaldo, Andréia, e assim também os nossos internautas, nossos irmãos internautas que colaboram conosco quando dá o nosso like, quando nos assiste, quando comenta os nossos trabalhos, e assim a gente vai levando esse estudo da doutrina dos espíritos, que é o estudo da doutrina consoladora. Tá certo. Vamos ouvir um momento de reflexão, já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 7 do livro Momentos de Esperança, mensagem ditada por Joana de Ângeles a Divaldo Franco. Título da mensagem: Conhecimento das leis. A ignorância, propositada ou não, das soberanas leis da vida é a grande responsável pelo sofrimento dos homens e, por efeito, da sociedade que ele constitui. Geradora do egoísmo que os separa uns dos outros, é estimuladora dos fatores dissolventes da individualidade a favor da personalidade transitória. Assim mesmo, se atribuindo méritos e direitos que não possui, o ególatra rebela-se ante tudo quanto desagrada, engendrando mecanismos de autopromoção à custa não raro do sacrifício dos outros que ele desconsidera. Vivendo para os próprios prazeres, não aceita os naturais fenômenos de desgaste, envelhecimento e morte corporal que se lhe apresentam como punição indébita ou martírio a que vai submetido contra a vontade. Narcisista e ambicioso, infelicita-se a cada dia mais. As leis da vida funcionam com ou sem a anuência dos homens. A estes, superiores são-lhes as causas dos fenômenos e acontecimentos que lhes sucedem. Fatalistas e inamovíveis, porque constituem as forças gravitacionais da ordem universal que se apresentam em toda parte, são inderrocáveis. Desrespeitadas, tornam-se motivo de sofrimento. Quando conhecidas, fazem-se aceitas e propiciam os recursos para que sejam evitados danos, ao tempo em que fomentam a felicidade por encaminharem ao bem e à paz. São a manifestação do pensamento divino em ação incessante. À medida que a criatura sai do instinto para a inteligência, a razão pode entendê-las e até conduzir algumas, especialmente na área moral, que as tem centralizada na de amor, por ser natural e básica. Graças ao amor, todos os graves acontecimentos mudam de diretriz, ensejando a conquista dos valores espirituais que dão sentido à existência humana. Ele fomenta o progresso porque estimula o trabalho, favorece a paz porque ensina a tolerância, mantém a ordem porque faculta a disciplina. É a alma da ação enobrecida. Procura conhecer as razões pelas quais te encontras na terra, o que vieste fazer e por que sofres. Estas informações que defluem das leis soberanas da vida dar-te-ão sentido à existência e te farão tranquilo
em qualquer situação. Após o momento de reflexão, a gente já está preparado para começar o estudo de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus queridos, hoje nós continuamos o 4º módulo, que trata da existência e sobrevivência do espírito. Roteiro 3, provas da existência e da sobrevivência do espírito. Você que não nos acompanha, que hoje é a primeira vez nos assistindo, a gente está seguindo os roteiros do EJE, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Porta de abertura para a gente seguir o estudo básico e seguro da doutrina espírita. Então, a gente está visitando esse conteúdo, e aí você que quiser se aprofundar, procure uma casa espírita que tem esse estudo regular, modular, que você pode ingressar e aí estudar em grupo e esclarecer suas dúvidas, além de acompanhar a gente, e se você se sentir ainda não satisfeito tiver alguma dúvida, mande para a gente, que a gente corre atrás e traz aqui para vocês, porque o propósito é que a gente junto estude, entenda e aplique os ensinamentos no nosso dia a dia. E aí, o nosso roteiro de hoje é provas da existência e da sobrevivência do espírito. Mas aí eu começo com uma questão interessantíssima, filosófica, onde nos remete para pensarmos assim: acredito na continuidade da minha vida após essa vida do corpo. A gente acredita, de fato, que essa vida existe? E é importante esse questionamento, porque aí norteia muito do rumo que a gente dá na nossa vida. Se eu não acredito que a vida continua, que para mim só é a vida material, com a morte acaba tudo, e aí é o pensamento materialista, essa ideia de algo de continuidade não me mexe, não me traz nenhuma interesse. E aí, como é que é meu decorrer da vida? A gente está em setembro, onde se faz muita alusão ao Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, e há um materialismo com essa ideia de que acaba com a morte. Então é muito justo para aquele que está em dificuldade, em sofrimento, acabar logo com isso, já que a vida não continua. Não estou querendo dizer que toda pessoa que comete o ato pensa dessa forma, mas é um grande trampolim. Já visto que também pessoas de religiosidade acabam cometendo, porque o que a pessoa quer, na verdade, é acabar com a dor, não com a vida. Mas vamos dizer que é uma barreira a menos. Então, é interessante a gente refletir sobre isso. Então, antes da gente entrar nesse conteúdo, eu gostaria de discutir com meus amigos a respeito. O que vocês acham, meus amigos, dessa questão da gente acreditar a continuidade dessa vida ou não? O que isso interfere no nosso dia a dia? Raimundo. André, a minha crença é baseada em várias experiências pessoais e também em muitas culturas e religiões que acreditam que a alma segue em frente após a morte. E por mais que muitas pessoas possam não concordar, né, com minha opinião, eu sei que essa é a minha verdade, certo? Alguns podem argumentar que a vida após a morte não é algo que podemos provar, mas eu acredito que é uma questão de fé. E com isso em mente, eu escolho viver minha vida, acreditando que essa vida aqui não é o fim, há muito mais por vir, né? Por vir. Eu acredito que a morte não é o fim de tudo. Talvez seja apenas um novo começo, né? Quem sabe, né? Um novo começo. E com essa crença eu posso enfrentar meus medos, meus desafios, e com certeza que tudo está sempre em constante movimento e mudança, né, na vida da gente, né? Isso a gente está vivenciando todos os dias, essas mudanças, esses acontecimentos. E tudo acontece por alguma razão, né? Alguma razão tem que ter. Em última análise, eu acredito que a continuidade da minha vida após esta vida, está totalmente nas mãos de Deus, né? Nas mãos do divino. Então, enquanto eu estiver aqui, espero viver uma vida significativa, né? Cheia de amor, compaixão, né? Sabendo que essa é apenas uma parada
na minha jornada, né? Não é bem por aí, não, né? Não pode abrir mão dessa jornada, não, entendeu? Então, quando tu falou aí do setembro, né, do setembro amarelo, né, então a gente não tem esse direito de tirar a nossa vida, porque ela não é nossa, né, ela pertence a Deus. Reinaldo. Se acredito na vida após a vida. Eu acredito, eu não só acredito, como eu tenho certeza, eu vou mais à frente do acreditar. Porque se eu não acreditasse que há uma vida após a vida, o que eu estava fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Uma experiência de Deus? Eu não sou uma experiência de Deus. Eu não sou uma experiência do Criador. Eu não sou uma experiência de quem criou isso aqui, que eu não sei o que foi, quem, que. Então, se eu não acreditar na vida após essa vida aqui, eu não acreditava em nada. Então, eu tenho certeza que essa vida existe. E eu tenho certeza que a grande maioria da humanidade também sabe disso. Só que cada um com suas crenças de como essa vida acontece, mas nós temos que ter certeza, porque se nós não tivermos certeza que há vida após essa vida aqui, o que seríamos? Um pedaço de carne, andando por aí? Essa consciência que nós adquirimos, para que serve? Para jogar debaixo da terra? Para ser queimado no crematório? Essa inteligência que eu estou buscando desenvolvimento do planeta, do mundo, para que serviria? Como é que esse desenvolvimento acontece ao longo das nossas jornadas, desde a pré-histórica até agora? Por que esse desenvolvimento? Como foi? Esse ser que pensa, essa inteligência, de onde vem? Então, são vários questionamentos, sem querer entrar pelo lado religioso, quando Jesus disse que ele vai para preparar o lugar para nos receber, sem falar dessa parte mais religiosa, mais dogmática, só a gente vendo assim, estudando um pouco a ciência, já prova que tem uma inteligência, que essa inteligência vai para o lugar, e aí tem uma coisa mais importante, ela vai e volta. Porque se ela não fosse e voltasse, nós toda vez estávamos partindo do começo. Não, nós partimos de onde paramos, e por isso que o desenvolvimento... Então, eu acredito e tenho certeza que a vida após a vida. E como o Raimundo disse, é uma continuidade. Nós viemos para cá, passamos pelas nossas experiências, vamos para lá, passamos pelas nossas experiências de maneira diferente, voltamos para cá, e esse vai e vem. Então, é certeza, eu não tenho, na verdade, eu não acredito, eu tenho certeza. É lógico que o fato da gente acreditar ou não vai mudar o curso das coisas, mas é importante cada um de nós fazer esse questionamento e se perguntar, porque como a gente falou, isso norteia muito o nosso caminhar, e aí a gente influencia os nossos, né? A gente vê em muitos países onde o materialismo impera, o valor da vida é muito diminuto. Aqui no Brasil, que é um país muito religioso, é um absurdo a quantidade de suicídio. Então, o que a gente está passando? O que a gente está tendo quanto valores? Será se o fato a gente não está no automático e, de repente, nem reflete porque está aqui e tal, e acaba caindo nesse automatismo que não nos ajuda? Então, é importante, sim, a gente parar e refletir para a gente, de repente, corrigir o caminhar. Não é verdade? Verdade. E, André, tu falou de uma coisa interessante. Esse mês de setembro, como você já falou anteriormente, é o mês que digamos, o planeta Terra traz esse tema, suicídio, para falar, porque a importância do não suicídio. E aí tem uma coisa, algumas estatísticas que mostram, né, que hoje, a cada 40 segundos, morre uma pessoa no mundo pelo suicídio. No Brasil, apesar de também um universo muito grande, muita pessoa, mas nós somos melhores do que o mundo. Que no Brasil, a cada 45 minutos é uma pessoa suicida. São estatísticas que colocam, mas mesmo assim é muita gente. Se nós formos olhar o Brasil, assim, se nós fizermos um cálculo assim rápido, é 32 milhões por ano de pessoas que morrem no Brasil só pelo suicídio. É um absurdo. É várias cidades como a nossa aqui, várias São Luís que vão para debaixo da terra pelo ato de desespero, pelo ato de não confiar
em Deus. Aí eu vejo que a falta da confiança nessa crença que a gente precisa ter em Deus. E, além de tudo, na vida após a morte, na vida futura. Porque o suicídio não me livra das minhas dores, do meu sofrimento. Pelo contrário, agrava as minhas dores, do meu sofrimento. Aquelas pessoas que cometem esse ato, digamos, de desespero, de desistência da vida, desistência das suas provas, das suas dificuldades que precisa passar. É verdade. E aí, dando seguimento, aí a gente acreditando, então a gente diz, existe a alma ou o espírito? O que nos diz a ciência e a doutrina espírita? Então, já partindo para a doutrina espírita, porque já que a gente de fato acredita, e vamos aqui argumentar com relação a isso, eu vou pedir a Reinaldo, alma e espírito é a mesma coisa? Qual a diferença? Para a gente esclarecer para os nossos amigos. Olha, alma e espírito é a mesma coisa. Só que Kardec, didaticamente, ele fez essa diferença para que a gente compreendesse melhor, ficasse melhor para a gente estudar. Nós sabemos que, para nós estudar didaticamente, os cientistas, as pessoas que escrevem os livros, vamos dizer assim, eles criam alguns mecanismos para facilitar a nossa vida. Isso Kardec fez, separou alma de espírito. O que é alma? Ele caracteriza a alma como o espírito encarnado. Nós aqui que estamos falando somos alma. Já o espírito desencarnado, ele caracterizou como espírito, mas espírito e alma são uma e a mesma coisa. Quando nós, espírito, falamos de alma, nós estamos falando de um espírito encarnado. Quando nós falamos de espírito, nós estamos falando de espírito desencarnado. Mas são as mesmas coisas. Pronto. E aí, só com essa para a gente começar a entender, né, quando a gente falar de alma e espírito, os nossos amigos entender qual o sentido que a gente está querendo dar. E aí, Raimundo, o que a ciência nos diz? Existe a alma ou o espírito? Esse é um assunto, né, intrigante, né, porque há um confronto, né, entre o que diz a doutrina e o que diz as religiões, né, e o que diz a ciência, né? De um lado, temos a ciência que acredita que tudo que é material pode ser explicado por leis, princípios físicos, né, empírico, não é isso? E que é difícil provar a existência de uma alma ou espírito por meio desses métodos científicos tradicionais, né? Que é uma ciência da matéria, né? Da matéria, já que não há evidências tangíveis para isso acontecer, né? A gente tem que colocar bem explícito, né? Que é porque não é tangível, o espírito não é tangível, então a ciência não pode dizer que exista, né? Porque ela é empírica, né? Ela tem que ver, ela tem que processar, tem que grosso modo, tocar, né? Tocar para dizer que ela existe. Por outro lado, temos a doutrina espírita, que acredita que a existência de uma alma ou espírito imortal, né, como disse Reinaldo, que transcende a morte do corpo físico e continua a existir no outro plano da existência, né? Então, segundo o que o Espiritismo estuda, o espírito é composto de energia, não é isso? De energia. Então, não é essa matéria, pode ser até uma matéria, mas é uma matéria que nós ainda não conhecemos, né? A gente ainda não sabe de que ela é formada, porque ela é quintessenciada, né? Como a gente costuma dizer, quintessenciada. Então, ela não é essa matéria bruta, como é o corpo físico, né? O corpo físico é matéria, mas o espírito, ele não é colocado com essa matéria que é feito o corpo físico. Então, a gente diz que isso é uma energia, né? Uma energia. A ciência não pode provar a existência da alma ou do espírito, mas a doutrina espírita oferece também evidências, né? Como as experiências de quase-morte, reencarnação, comunicação dos espíritos, e assim vai, né? Verdade. Reinaldo? Na realidade, a ciência materialista, né, a ciência que estuda a matéria, ela realmente, nesse momento, até a evolução que está havendo nessa ciência, elas chegaram a um local, a uma barreira, que eles não têm mais, basicamente, o que buscar na matéria para poder descobrir isso. Eles chegaram, tem algo mais do que isso que a gente não consegue, ainda não conseguiram ultrapassar essa barreira. Mas eles vão ultrapassar. Que realmente
eles hoje acreditam no que vê, no que toca. Mas tem outra ciência. A ciência espírita é uma ciência. A doutrina espírita foi feita, foi codificada com base nas leis da ciência. Kardec era um cientista. Então, ele fez tudo que uma ciência diz, todas as experiências, só ele fazia uma experiência diferente da ciência. Ele não tinha um pedaço de coisa, de plástico, de madeira, uma folha, ele não tinha uma matéria para pegar. Ele estudava a ciência além da matéria. Então, é uma ciência. Só que a ciência materialista ainda não aceita muito bem isso. Tá? Então, os espíritos existem, estão aí, e tem, como o Raimundo citou, vários casos, tem vários casos, N casos. Experiência quase morte, como o Raimundo falou, as aparições. Gente, todos nós, muitos de nós, espírito ou não, sonha. O que é o sonho? O sonho, às vezes eu estou sonhando, vou em lugares bonitos, diferentes, chego, acordo contando, eu sonhei, sonhou, você saiu do corpo. Quem que sonhou? Foi o corpo? Foi o corpo que sonhou? Aquele corpo tem capacidade de ele sair em outro lugar, em outro ambiente, para trazer essas informações? O corpo está dormindo, então algo está lá. Esse algo sai do corpo, esse algo viaja pelos mundos e traz informação. Então, os espíritos têm muitas maneiras de provar. Provar nesse sentido. Agora, só basta que as pessoas tenham o quê? Olhos de ver e ouvido de escutar, como disse Jesus. Eu queria puxar da memória dos nossos internautas, ou aquele que não assistiu, buscar na nossa playlist o programa do contexto histórico do surgimento da doutrina espírita, que é onde a gente falou que lá, meados do século XIX, que era o século da razão, onde saiu-se daquele pensamento puramente religioso, fantástico, para o científico, materialista, como Raimundo disse, só é aquilo que é provado, que é testado, que é tocado, a grosso modo. Só que aí a ciência não consegue explicar tudo, né? Tem muitas situações que ainda na época era no campo do maravilhoso, do fantástico, do sobrenatural, que não tinha explicação, mas as pessoas sabiam que aquilo eram fatos, porque não acontecia foi só não era algo isolado, algo que acontecia meio que rotineiramente. E aí que vem a doutrina espírita, justamente com a sua ciência, provar o mundo espiritual e dizer, sim, os espíritos existem e eles que produzem esses fenômenos, essas situações, que a ciência não consegue provar porque não é tocado, como o Raimundo disse, mas existe. E o fato de você não saber da coisa, isso não implica que a coisa não existe, né? Como Kardec fala em algum momento de que a gente sabe tudo das leis de Deus, quem somos nós para poder medir a capacidade criadora do Pai? Então, só porque não acredito na coisa, essa coisa não existe? Vamos estudar. E aí é que ele se debruçou e trouxe essa maravilha para a gente. Alguém mais quer falar nesse sentido? Eu quero dizer que Reinaldo foi muito feliz quando ele falou ainda, a ciência ainda não, entendeu? Porque nós estamos evoluindo. Um dia vai coadunar, né, esses pensamentos, essas descobertas, né? A gente está em fase de aprendizado ainda. Então, a ciência com certeza vai chegar lá, né? Vai chegar lá e se juntar à ciência do estado do materialismo, né, com a ciência espiritual, e a gente vai juntar tudo isso aí, e vai ficar bom, né, Renan? Sim, com certeza, aí a coisa vai... Porque, só uma pequena complementação, nós ainda, por mais que a gente, tem muita gente que, nós, a humanidade, tem muitas que já são religiosos, vamos dizer assim, mas nós somos religiosos que ainda acreditamos mais na matéria do que no espírito. A gente é muito materialista. Então, a gente ainda quer mesmo coisas muito evidentes, que falar da área espiritual, os movimentos espirituais, vamos até dizer assim, do espírito, está em todo lugar, sempre existiram, mas algumas pessoas preferem negar de que encarar essa verdade, de que buscar conhecer essa verdade, que esse que é o papel do espiritismo.
Então, a gente dá mesmo, né, dá muito, não, só você crer, não acredito, às vezes, por várias situações, então, não querendo encarar a verdade. A gente dá muito pelas nossas imperfeições, a gente tem medo de encarar certas verdades. Do que a gente está conversando, volta para a primeira pergunta. Acredito na continuidade da vida após a vida? Porque tem muitos cientistas de boa vontade que estão pesquisando experiência de morte, um monte de coisa que a gente vai já começar a falar, né? Alguns exemplos das provas da existência e sobrevivência. E outros que realmente não cedem, por mais que tenha prova, como se a gente for ver o pensamento materialista, diz, não, existe algo sim, mas que cessa com a morte do corpo, né? Não, admite que pode ter algo, mas esse algo acaba quando acaba o corpo, e não transcende a isso. Então, vai justamente o começo da nossa conversa, né? O que eu acredito? Se eu acredito, eu vou atrás estudar, nem que seja para desanuviar ou então, de fato, provar. E aquele que não acredita vai ficar todo o tempo teimando, porque ele, de fato, não acredita, a não ser que aconteça algo que modifique o seu pensamento. Ou então, porque às vezes até as provas são refutáveis, mas a pessoa fica, não, ainda assim, eu não acredito, porque, de fato, tem essa barreira de não querer modificar os seus conceitos e enfim. Mas é que tá a beleza da discussão, né? Porque, assim, cada um vem com a sua colocação, né? A sua colocação, e a gente vai explorando essas colocações, que as descobertas vão acontecendo, e vai comprovando uma coisa ou outra, né? Então, um dia, em algum momento a gente vai estar com essa ciência liberta, né? Desse ego, né? Porque ainda é o ego que atrapalha, né? Que atrapalha a evolução, e a gente vai ter, sim, essa ciência plena de conhecimento, né? De conhecimento, e que tudo vai se ajustando. Eu acredito em Deus. E aí, meus amigos, após a gente isso, então vamos comentar alguns exemplos da prova da existência e sobrevivência da alma, seguindo o roteiro do próprio Ege. E aí ele começa com o fenômeno de exteriorização da alma. A gente até que meio já falou alguma coisa, mas aí vamos falar mesmo dessa coisa. Quer começar, Raimundo? A exteriorização da alma, né, é uma experiência espiritual na qual a pessoa sente uma sensação de que sua alma está saindo do corpo físico. Lembra que o Reinaldo falou do sonho? Né? Do corpo físico. Que o Reinaldo não sabe brincar, ele já quer acabar com a brincadeira, logo já quer dizer tudo, né? É uma experiência surpreendente e única, né? Que pode trazer uma sensação de paz e de conexão espiritual, né? Como bem colocou o Reinaldo naquele momento, né? Então, algumas pessoas descrevem essa sensação como se estivessem flutuando em seu próprio corpo ou como se pudessem ver-se acima dele, né? Do corpo. É uma sensação poderosa que pode ocorrer em situações de alta emoção, né? De alta emoção, pode ocorrer em situação de em momentos de meditação, né? Momentos de meditação, ou também durante uma situação traumática, né? Que tem aquelas pessoas que sofrem um trauma, né? Um acidente, alguma coisa assim também, aí também o espírito faz essa exteriorização, né? Então, essa exteriorização da alma também é conhecida como projeção astral, né? Para algumas pessoas, ela é projeção astral, que é a capacidade da alma de se mover fora do corpo durante o sono, como disse lá o nosso profeta, né? Reinaldo, ele profetizou antes que a gente saía do corpo, né? Durante o sono. É uma experiência natural e pode ser vista como uma forma de autoexploração também, né? Embora a exteriorização da alma seja considerada um fenômeno espiritual, né? Muitas pessoas também acreditam que é uma experiência científica que pode ser estudada, né? Como disse a Andréia, tem uns cientistas aí que se preocupam com essas coisas. Poxa, mas como? Se estão relatando, vamos estudar, vamos procurar, vamos ver se isso é verdade, né? Vamos ver se isso é verdade, entendeu? Então, eles fazem isso por meio de técnicas, né? Técnica de meditação, né? Que é o estudo da consciência,
e outras coisas mais, né? Então, por fim, né, essa exteriorização da alma é uma experiência enriquecedora também, né? Porque ela ajuda a promover a conexão espiritual e o autoconhecimento, né? Porque toda vez que a pessoa fala de que fez essa projeção, que saiu do corpo, que não sei o que, ela volta diferente, né? Ela volta diferente, ela faz uns comentários diferenciados, né, pra gente. Puxa vida, aconteceu isso assim, assim, aí ela passa a acreditar no acontecimento, e aí ela começa a se modificar também, né? Porque ela passou pela experiência, né? Ela passou pela experiência. Como explicar essa mudança, né? Então, se muita gente aí já experimentou, né, ou deve experimentar, a gente tem que lembrar de uma coisa, né? É uma experiência única, pessoal, que deve ser tratada com respeito e cuidado, né? Não é dizer assim, não, eu quero sair do corpo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou tomar um chá, vou fazer, né? Não, tem que ser com respeito e cautela. Porque a gente não sabe quem está nos acompanhando num evento desse. Reinaldo, Esse é o próximo capítulo. Esse é o próximo capítulo. Não adianta, não. o fone. O Raimundo explicou muito bem, ficou claro, isso aí é que realmente isso é uma experiência que acontece, e só reforçando essa parte da viagem astral que ele falou, isso as pessoas podem fazer um estudo aprofundado, se preparam para fazer isso, mas é como o Raimundo disse, é de muita responsabilidade, e às vezes até de certo ponto, a doutrina até recomenda para a gente ter cuidado para não fazer essas viagens astral, porque você pode deparar com ambientes que você não queira voltar, você pode ter problema, entendeu? Então, é interessante a gente evitar. Mas isso é uma coisa... Tem muita gente que faz isso. Muita gente, não é uma coisa, assim, esporádica. É uma coisa que acontece muito. Então, isso é uma coisa natural. Nós saímos do corpo, é natural. E digo mais, reforçando, toda noite nós saímos do corpo. Toda noite. Na hora que dormimos, nós descansamos fora do corpo. Nós não precisamos dormir. Estou falando nós, alma. Não precisamos dormir. Então, toda noite a gente sai para descansar. Agora, quando a gente acorda aquela noite cansada, parece que eu passei a noite trabalhando, a gente não saiu do corpo, não conseguiu sair. Mas quando a gente amanhece leve, tranquilo, pode dizer que você passou a noite passeando no mundo espiritual. Então, todo mundo sai. Porque quem precisa dormir é o corpo físico, né? Isso. O espírito não relaxa, não. O espírito está ali ligado, está on todo o tempo, né? Aí, com relação a esse item, só sobrou comentar sobre experiência sonambúlica, né? Os sonâmbulos também é uma experiência de serialização da alma, que aí é interessante que, nesses casos, muitas das vezes a pessoa está com os olhos fechados, então provando que quem está vendo é a alma e não o corpo físico. Ela está lá com o olho fechado, andando, limpando casa, né? Minha mãe tinha uma amiga que ela passava a noite todinha limpando a casa, com o olhinho fechado. Então, quem é que está vendo? É a alma. Então, mais uma experiência aí de exteriorização da alma. Mais alguma coisa? A gente pode seguir? Vamos seguir. Então, bora lá. Reinaldo, começar com você, sobre as casas mal assombradas e transporte de objetos. Casas mal assombradas, tem muitas por aí. Tem muitas casas mal assombradas. Isso é uma coisa que todo mundo já viu falar, alguém já viu falar, alguém já viu, alguém já vivenciou. O que são as casas mal assombradas? São casas onde algum morador, dono da casa, aquelas pessoas, principalmente as pessoas que são muito materialistas, muito apegadas aos bens que possuem. Então, dessas pessoas, quando desencarna ou morre, vamos até dizer que morreu, às vezes não sabe nem que desencarnou, ele não sai da casa, ele fica na casa. Ele fica na casa e ele, lá naquele momento, qualquer pessoa que entra na casa dele, para ele é um invasor. Porque tem outra coisa importante nessas casas mal assombradas, sabe o que é? A grande maioria dos espíritos que morrem, ele não sabe que morreu. Ele acha que ainda morreu no sentido de morrer o corpo, né, gente? Deixar bem claro que morre só o corpo. Ele acha que continua com o corpo físico.
E então todo mundo que entra na casa dele é um invasor, e ele faz todo o possível para expulsar aquela pessoa. E o que ele usa? A única coisa que ele tem, ele começa a derribar coisa, fazer zoada, bater, porque os espíritos têm essa capacidade. Tá? E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, é um segredo que eu vou dizer. Eu já morei numa casa assim, que o dono não saiu da casa, ele continuava lá na casa. Eu morei 1 ano e pouco nesta casa, e ele estava lá constantemente fazendo coisa, mas eu não me assustava, não, nem eu e minha família, que já era espírita. Aí, devagarzinho, ele foi se acalmando lá junto com a gente. Então, isso é uma coisa natural que acontece. Isso acontece muito. Quanto ao outro, é o quê? É o transporte de objeto. Esse é mais complexo, mas é real. Os espíritos transportam coisas. Eles dão presente para as pessoas. Tá? E a gente, é o tipo da coisa. Como é que eles transportam? Se você me perguntar, eu não vou dizer, não sei. Eu só sei que eles usam uma técnica de desmaterialização daquele objeto que passa despercebido em qualquer lugar e ele só aparece quando está na presença daquele, ele vai dar aquele presente, aquele brinde, aquela coisa. É uma coisa mais complexa, eu só quero mais ou menos daí, se Raimundo der mais alguma explicação sobre isso, ele pode dar, mas o transporte é mais ou menos dessa natureza. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque é meio complexo essa parte de transporte. A Raimundo está estudando ali, vai passar mais informações para vocês. Mas assim, como é que isso se relaciona com a doutrina espírita, né, André? Então, para nós espíritas, né, esses fenômenos são fruto da ação dos espíritos, né? É mais uma prova que o espírito existe, né? Existe, então, são a dos espíritos que agem por meio de influências espirituais. Esses espíritos podem estar presentes, né, nessas casas mal assombradas, né? Tentando se comunicar, como disse Reinaldo ali, que tinha um que estava habitando a casa, né? E estava tentando se comunicar, né? Se comunicar com os vivos, né? Por meio de sinais, né? De movimentos, né? De movimentação de objetos. Já no caso do transporte de objetos, esse seria um exemplo como os espíritos podem interagir com o mundo material, utilizando a força do seu pensamento, né? Usando a força do seu pensamento. Todavia, é importante ressaltar, né, que a doutrina espírita não incentiva, né, a busca por essas manifestações, e sim o bom uso do livre-arbítrio e a busca do aprimoramento moral e espiritual, né, de cada um de nós, né? Portanto, as casas mal assombradas, os transportes de objetos e fenômenos que merecem ser estudados e compreendidos, mas sempre com respeito e responsabilidade, gente, né? A gente não pode brincar com essas coisas. O espírito ali está se comunicando. Bora lá ver, vamos cuidar, né? Porque mais tarde André vai até explicar por que a gente não pode ficar mexendo com essas coisas, né? Entendeu? Mas para que isso tudo possa acontecer, também tem uma coisa chamada ectoplasma, né? Ectoplasma. Então, alguém tem que doar esse ectoplasma. E quem é que doa esse ectoplasma? O médium. Tá? O médium. André. Pois é, e aí, logo um dos primeiros programas que a gente fez dessa série são os fenômenos precursores do espiritismo, que é justamente o fenômeno de Hadesville, lá com as irmãs Fox, é uma casa mal assombrada, um espírito tinha sido assassinado lá naquela casa, ele começa a bater, fazer zoada mesmo, né? E aí chamou a atenção das meninas, e aí elas começaram a se comunicar. Assista esse programa que a gente fez falando desse fenômeno, que foi percursor do surgimento da doutrina espírita, que era uma casa mal assombrada, e é o tal do estudo moderno do espiritualismo. E quem é que nunca ouviu falar da fulana brincadeira do copo? Né? Bota lá o copo, o tabuleiro, aí vai com o dedozinho lá e o copo mexe, às vezes nem bota o dedo, só fica lá, né, dependendo da doação de ectoplasma do médium, como Raimundo falou, o copo nem precisa colocar o dedo, o copo anda sozinho lá nas letras e formando as frases. Brincadeira esta muito perigosa. Se você está pensando em fazer, não faça, criança, porque traz consequências bastante problemáticas, que é assunto para programas futuros. Não vamos misturar. E tem que lembrar que não existe nada mais poderoso do que a nossa evolução espiritual, né? Exatamente.
tem que evoluir espiritualmente, porque a gente não precisa mais. Nós não, você vê que esses fenômenos nem acontecem tanto mais porque a gente está evoluindo, né? Então não tem mais necessidade desses acontecimentos. É verdade. E aí, os fenômenos da mesa girante, justamente um fenômeno precursor do espiritismo. Fala aí, Raimundo. As mesas girantes, né, foi um fenômeno bastante popular, né, no século XIX, né? No século XIX, quando começaram a surgir os primeiros estudos espíritas, né? Foi daí que surgiu os estudos espíritas, porque até então todo mundo só acreditava no fenômeno, né? Então esse fenômeno ocorre quando um grupo de pessoas se reúne ao redor de uma mesa e começam a fazer perguntas para os espíritos, né? Através de movimentos bruscos da mesa, os espíritos respondiam às questões propostas, né? Mas qual era o tipo de pergunta que fazia? Reinaldo foi um desses caras que participou lá, né, Reinaldo? Perguntou assim, com quem que eu vou casar? Na encarnação anterior, nessa não. Ah, não foi nessa. Não foi na anterior. Entendeu? Então, embora muita gente acredite que essas mesas girantes sejam um simples truque, a verdade é que esses fenômenos foram amplamente estudados e comprovados por diversos pesquisadores, né? E um deles foi Allan Kardec. E, segundo a doutrina espírita, as mesas girantes são resultado da capacidade mediúnica das pessoas envolvidas na reunião. E tá o tal do médium de novo, né, André? Porque tem que, para que haja o fenômeno, tem que ter o intermediário. O intermediário é o médium. Se não tiver o médium, não tem. Como diz Chico, o telefone toca de lá para cá. Mas para quem é que vai atender o telefone? É o médium. Entendeu? Então, as mesas girantes, né, elas não demonstram, elas são uma demonstração, né, do poder dos espíritos, né, e da mediunidade das pessoas envolvidas na sessão, né, simplesmente isso. No caso, na época, era o divertimento lá em Paris, na época. Assim como hoje, sei lá, vamos ao cinema lá, vamos para a casa de Reinaldo, que hoje vai ter sessão de mesa. E a mesa vai responder as nossas perguntas. Aí tinha mesa que batia, tinha mesa que ia para um lado para o outro, e se estudou demais sobre isso e se conseguiu comprovar também, porque eram pesadas, não tinham como ter um engodo, uma enganação para que essas mesas de fato respondessem. E aí que chamou a atenção de Kardec, já que a mesa respondia. Então, por isso que a gente sempre fala, questione, porque na época ninguém questionou, eles iam, mas para lá. Como assim mesa respondia? Tem que ter algo inteligente envolvido nisso. E aí que ele começou a estudar, que ele se interessou, porque até então, quando dizia que a mesa fazia, acontecia, ele não... isso aí pode ser alguma coisa, magnetismo, sei lá, que a mesa... Mas aí, quando disseram, não, a gente pergunta e ela responde, ele alto lá. Então, tem algo inteligente no meio. Por trás disso, né? Por trás disso tem algo inteligente. Então, aí é que ele começou... que despertou seu interesse, porque até então ele não tinha interesse nisso, e se debruçou para estudar. E muitos estudaram e viram que, de fato, existiam, mas conseguir explicar o que existia só foi Kardec, porque ele continuou com o estudo, e aí sim chegou a causa, que eram os espíritos. Vamos seguir? Reinaldo, manifestação dos espíritos pela escrita. Isso é uma coisa que hoje principalmente na época de Kardec, esse foi o principal ponto da mediunidade. Todo esse movimento das mesas girantes que aconteceram, tá, foi o despertar. As mesas aconteceram nesse primeiro momento para despertar, para chamar atenção, para mostrar que ali havia alguma coisa diferente, uma inteligência, e que precisaria ser estudado. E uma coisa importante nisso tudo é que os espíritos poderiam chegar e dizer, olha, a coisa funciona assim, se vamos fazer o trabalho. Mas não, eles queriam chamar a atenção para despertar, para que a coisa fosse feita desde o começo. Por quê? Porque era uma ciência que estava se abrindo naquele momento. Antes desse movimento, no século XIX, os espíritos já existiam, já tinha N médios por aí se comunicando com os espíritos. Desde a antiguidade, os médios já existiam, os pitons, pitonisas, feiticeiros, bruxos, tudo médios, com nomes diferentes. Então, mas nesse momento era o momento do despertar.
da ciência espírita vinha à tona para que a gente entendesse bem esse mundo, essa relação que há entre os dois mundos. E qual foi, depois que passou esse movimento das mesas girantes, Kardec foi lá, compreendeu o assunto, viu que tinha uma inteligência, começou a pesquisar e foi saindo de mesa para sexto, tá, e daqui a pouco começou a primeira mediunidade que começou, para que ele fizesse esse trabalho, foi a da escrita, a psicografia. Então, aí começou o trabalho de Kardec, que até hoje esse trabalho perdura. Todos os livros espíritas são feitos baseados nessa psicografia. Que como é que ela funciona? O espírito se aproxima do médium, eu não vou entrar em detalhe como é que isso acontece, mas o espírito se aproxima do médium e põe uma energia lá na mão do médium, o médium vai escrevendo automaticamente. E essa mediunidade de escrita, ela pode acontecer em algumas situações, ela pode ser mecânica, semimecânica, ela pode ser, como é que é a outra? Mecânica, semimecânica e... Direta. Não é direta, não. Mecânica, semimecânica e intuitiva, mais ou menos intuitiva. Mais ou menos. Então, ela pode, porque o que acontece? A escrita, o médium, ele pode estar escrevendo, mas não sabe estar escrevendo, não sabe nada do que escreveu. Em algumas situações, ele sabe o que está escrevendo, tá? Mas ele não tem o domínio do que está escrevendo. E outro, ele tem a consciência plena. Então, essa escrita é uma mediunidade que hoje nós temos largas livros escritos por esse tipo de mediunidade, que hoje tem por aí Chico, Divaldo, Raul Teixeira, vários outros por aí, eu não vou citar aqui, eu não sei o nome de todos. E Kardec fez todo esse trabalho, e aí uma coisa importante, esse trabalho foi feito, Kardec fez com o universo, vários médiuns de vários países, que ele mandava perguntas, vinha as respostas, e através dessa psicografia, em cima disso que ele fez todo o estudo e a codificação da doutrina espírita. Não sei se me fiz entender. Mas Raimundo aí vai trazer os melhores esclarecimentos. É que o Espiritismo ensina que os espíritos são seres imortais, né? São seres imortais, que continuam a existir após a morte física, né? Eles podem se comunicar conosco de diversas maneiras. Uma delas é, como eu disse, Reinaldo, pela escrita, né? Através da chamada psicografia, né? Um médium recebe mensagem dos espíritos e a transcreve para o papel. Essas mensagens podem ser de amor, consolo, orientação espiritual e até mesmo ensinamentos e explicações sobre a vida após a morte, né? Após a morte. Tem diversos livros falando disso, né? É importante ressaltar que nem todas as mensagens que se dizem psicografadas são realmente de origem espiritual, né? O cuidado que se deve ter, e a doutrina sempre teve esse cuidado. Então, por isso, é necessário que os médiuns, né, estejam sempre atentos à qualidade moral e à coerência das mensagens recebidas. Essa é uma preocupação que a doutrina tem, né? A doutrina deve ter com as mensagens que chegam, né? Então, além disso, a doutrina espírita ensina que a comunicação com os espíritos deve estar sempre pautada pelo amor, pela caridade e pelo respeito. Não se deve invocar ou chamar os espíritos de forma desrespeitosa ou com intenções egoístas, né? A manifestação dos espíritos pela escrita é mais uma maneira pelas quais podemos nos comunicar e aprender com esses seres que nos acompanham em nossa jornada evolutiva, né? Muito importante. Isso existem vários tipos de psicografia, como disse Reinaldo, né? Uma delas é essa que é a psicografia direta, que o papel pode estar distante, o médium pode estar apenas perto e a escrita vai aparecer lá no papel sem nenhum contato do médium em cima daquele papel, né? Nem uma caneta, nem um pauta. Então, pode acontecer também esse tipo de psicografia. Eu já presenciei várias psicografias, né? Com os médiuns Divaldo, com Raul Teixeira, o Chico. Eu tive a oportunidade de ver o Chico, né? O Chico. E são momentos, assim, momentos únicos, né? Momentos únicos.
Porque não é dizer assim, ele fala porque ele tem conhecimento daquilo. Não, Chico não tinha estudo suficiente para falar de tantas coisas como medicina, né? Como psicologia, na época dele. Então, e ele falou de tudo isso através de André Luiz, né? Então, isso é uma prova de que o espírito está ali se comunicando com o médium. E aí, dando continuidade, temos as manifestações dos espíritos pela audição e pela palavra, que é o mesmo conceito. A diferença é que pela escrita, escrevendo, e pela audição e palavra é a psicofonia, é o médium. A gente antigamente falava incorporar, mas hoje não se usa mais isso. O espírito se aproxima, dá sua mensagem falando, ou então justamente mente a mente, e o médium, pela fala, exterioriza o pensamento do espírito. Alguém quer comentar? Porque a gente fala que dessa manifestação do espírito pela audição, né? E pela palavra, quer dizer, ele está ali se comunicando, mas ele vai se comunicar mente a mente, né? Sim. Com a mente que ele vai se comunicar, espírito para espírito, né? De espírito para espírito, né? Através do perispírito, como a gente já estudou isso lá atrás, né? Lá atrás, tem o perispírito ali no meio, que é o nosso HD, né? Que vai armazenar todas as informações, né? As informações, e também fazer a compilação, né, daquilo que está recebendo, né, aliviando aquela carga energética e passando para a gente poder falar aqui na frente. Aparições e materializações de espírito, quem quer comentar? Fala, muito que é bom de aparição. Pode falar. Aparecer e materialização. Olha, os espíritos, eles podem aparecer de várias maneiras, né? Nós temos que entender, eu estava aqui agora, vocês falando, eu estava pensando uma coisa que eu não tenho assim ideia, mas segundo algum cientista, alguém já disse que nós só utilizamos 5, 10% da nossa inteligência, mais ou menos isso. Você lembra de alguma coisa nesse sentido, gente? Então, considerando isso, imagine um espírito que não está preso a um corpo, espírito, quanta inteligência, quanto ele não usa da inteligência que ele tem. Então, quanta capacidade ele não tem para conhecer, para ter o conhecimento, que nosso conhecimento é limitado. Então, o espírito, ele conhece esse mundo espiritual, tem um conhecimento muito amplo. Então, eles têm a capacidade de aparecer, eles têm a capacidade de se mostrarem. Várias pessoas por aí têm essa capacidade de ver espírito. E eles podem ser vistos de várias maneiras, de uma maneira assim, tipo uma sombra, alguma coisa, bem claramente. Tem um caso aqui contado de Divaldo, ele conta muito isso de Divaldo, né? Divaldo trabalhava no órgão público, e lá ele atendia pessoas, né? E muitas das vezes ele ia para o balcão atender alguma pessoa, e todo mundo ficava, os colegas dele ficavam olhando que ele estava falando com ninguém, tá? E ele chegou ao momento que ele conversou com uma colega lá, ele falava, não, a colega dizia para ele que não tinha ninguém, ele estava falando sozinho. E ele falou com essa colega, quando alguém chegava, que ele dizia que chamava alguém, ele olhava para a colega, se a colega fizesse balançar as cabeças que não, ele não ia atender, porque era um espírito desencarnado. Então, ele tinha essa capacidade de ver. Ela balançava a cabeça, ele não ia, que é espírito desencarnado. Quando ela balançava a cabeça em si, ele ia atender, que era uma pessoa que estava lá. Então, os espíritos têm essa capacidade de aparecer para a gente. Agora, eles aparecem quando querem, ou não é qualquer pessoa que vê. Essa é uma situação de desaparecer. Mas tem um caso aqui também, que são 2 casos que a André falou, aparição e materialização. Já a materialização é um outro processo. Os espíritos são capazes de se materializar. Isso aqui, há alguns anos, aqui foi feito muitas experiências dessas materialização. É um processo que nós temos, é um processo muito delicado, muito trabalhoso, muito dependioso, e que requer um ambiente muito propício para a situação, porque é utilizado, o médium utiliza um tal de chama, como é Raimundo falou até agora, ectoplasma. Todos nós temos esse ectoplasma, mas os médios de efeito físico têm uma quantidade maior. E aqui tem uma coisa, nós já falamos de vários assuntos, nós temos 2 tipos de mediunidade, que são bastante distintos. O médio de efeito físico e o de efeito intelectual, mediunidade mais ou menos isso.
Então, alguns casos aqui é de efeito físico. Esse caso aqui especificamente efeito físico, fica materializado, que essa materialização ela acontece de uma maneira que o espírito anda para um lado para o outro, todo mundo vê, aí não precisa ser médico, qualquer pessoa que estiver naquele ambiente vê, qualquer pessoa que estiver lá vê, ele é capaz de tocar das pessoas, então tem são várias experiências que foram feitas, então isso é uma coisa que acontece, é natural, é normal, entre aspas, porque hoje é uma coisa que já basicamente não acontece, e nós temos que entender uma coisa de espiritismo, que a grande maioria dos fenômenos físicos, que eram fenômenos que precisava ter essa comprovação que os espíritos existem, materialização, aparições, os fenômenos de mesa girante, de casas mal assombradas, era muito maior do que hoje, porque naquela época precisava chamar atenção, mostrar que ali havia uma inteligência, ali tinha alguém que queria chamar atenção, como o Raimundo falou das casas mal assombradas. Hoje isso já é muito... Hoje não precisa mais eles provar nada para nós. Todas as provas estão aí, a doutrina espírita traz todas as provas que os espíritos estão aí, e que eles são capazes de fazer tudo isso e muito mais. Quando Jesus disse que se nós tiver fé como um grande mostarda, fazia o que ele fez e muito mais, é o que os Espíritos vêm fazer hoje para a gente, nos mostrar. Estão nos mostrando que o que eles são capazes, nós somos capazes de fazer quando utilizarmos a nossa inteligência. Então, tudo isso são coisas que acontecem normalmente e que eles estão sempre aí para nos mostrar esses casos de materialização, aparição. Isso é um fenômeno que acontece, digamos, dentro do ambiente propício, mas é plenamente factível. Quer comentar alguma coisa, Raimundo? Podemos seguir. É importante, né, a gente lembrar que as aparições e as manifestações de espírito não são o objeto principal da doutrina espírita, né, como disse Reinaldo. O objetivo é o estudo da vida após a morte, das leis divinas e da evolução espiritual, né? As manifestações são apenas uma das formas de comprovar a sobrevivência da alma após a morte, né? Isso tem que ficar bem claro para a gente, né? Como ele frisou, né? É evoluir, que a gente não vai mais precisar estar lá nas mesas girantes e outros acontecimentos. E aí o próximo, né, que o roteiro nos traz é a xenoglossia, que é o fenômeno onde o médium tanto fala quanto escreve por línguas que ele não conhece. Ele recebe a mensagem dos espíritos em línguas que ele não conhece e traz a mensagem. Alguém quer comentar? Porque esse também é breve ou podemos seguir? A xenoglossia, né, é uma habilidade que algumas pessoas possuem de falar, compreender línguas estrangeiras que nunca estudaram antes, né? Na doutrina espírita, esta habilidade é vista como uma manifestação mediúnica também, né? Manifestação mediúnica também. A xenoglossia é uma prova da existência de vidas passadas, né? Ela está muito ligada a essa existência de vida passada. Acreditamos que as pessoas que possuem essa habilidade podem estar lembrando, né? Lembrando de uma vida passada que falava alguma língua diferente, ou a língua em questão que ele está transformando. Então, além disso, a xenoglossia, né, ela pode ser usada durante sessões espíritas para comunicar com espíritos que falam outras línguas, né? O médium que possui esta habilidade deve servir como um tradutor para proporcionar a comunicação entre o espírito e os presentes na sessão, né? No entanto, é importante ressaltar que a xenoglossia ela deve ser utilizada com responsabilidade e cuidado, né? Como tudo na doutrina espírita, né? Porque é uma prática de risco também, né? Que pode haver engano, manipulação, né? Manipulação. Eu lembro, uma vez eu estava gravando com o Geraldinho, né? O Geraldinho, ele é uma pessoa lá de Minas Gerais que conviveu com o Chico. Né? Ele mora simplesmente naquele museu a céu aberto lá em Minas Gerais, sabe? Não dá inveja para ninguém. Entendeu? Então, ele estava contando que Chico estava se comunicando com um espírito que falava francês. Chico não estudou francês. Mas ele traduzia, ele falava para as pessoas o que o espírito estava dizendo. Entendeu? Então, esse é um exemplo desse fenômeno.
E aí, o próximo é transcomunicação instrumental. Esse daí é puramente científico. Daí, os cientistas de boa vontade. Então, ele fala, né, que a TCI, né, é uma técnica que permite a comunicação com espíritos, né, utilizando equipamentos eletrônicos, né, como gravadores de voz, né, televisores e rádios, né. Então, a técnica surgiu nos anos 70, né, quando um pesquisador alemão, o Friedrich Jürgenson, né, guarda esse nome, Renato, Friedrich Jürgenson, começou a ouvir vozes estranhas em suas gravações de áudio, né. Então, com o passar dos anos, o Jürgenson e outros pesquisadores desenvolveram técnicas mais avançadas de TCI, utilizando computadores e softwares especiais para captar e decodificar as mensagens dos espíritos. Né? Então, os espíritos se comunicam até hoje, agora só que pelo celular, né? Pelos programas de computadores, né? Então, na doutrina espírita, a TCI é vista como uma forma de comprovar a sobrevivência da alma após a morte física e de estabelecer uma comunicação mais direta e clara entre os encarnados e os desencarnados. No entanto, né, é importante ressaltar que a TCI é uma técnica controversa e não aceita por todos os espíritas, certo? Nem todos os espíritas aceitam isso. Então, alguns consideram que a comunicação com o espírito deve ser feita apenas por meio da mediunidade, enquanto outros defendem, né, que o TCI é um complemento válido na comunicação com o plano espiritual, certo? Então, a doutrina, ela tem, né, esse cuidado, embora dê, né? Mediunidade é mediunidade. É verdade. Como Kardec diz, né, que é melhor rejeitar as verdades e aceitar uma mentira, e aí, por isso, tem que ter tudo cautela. Mas, mesmo a transcomunicação através de instrumento, sempre tem um médium no meio, nós sabemos disso, né? Tem um médium que ele é o elemento que faz essa ligação, então acho que tudo tem mediunidade. Claro que é uma coisa que a gente ainda, digamos, apesar de já ter muitos anos, mas ainda é uma coisa muito nova, ainda está num estudo, um trabalho rudimentado, não é um grande desenvolvimento nisso, mas que a gente tem que ter cuidado. Mas a gente não pode, nesse momento, aí é o que Kardec deixou claro para a gente estar sempre atento ao que a ciência traz e o que pode trazer. Porque, assim como Jesus não disse tudo, Kardec também não disse tudo. Nós temos que entender que a codificação espírita, ela é a obra base, são as obras básicas do espiritismo, ali está a base do espiritismo, mas que vinha coisas novas, vinha mais coisas, muita descoberta, ainda tem muita coisa para ser descoberta. E a transcomunicação pode ser, ou deve ser, ou é uma dessas coisas que gradativamente desenvolvendo. Porque os espíritos, eles têm uma capacidade muito grande, que a gente não tem nem noção da capacidade que eles têm de se comunicar, de trazer informação, e de cada dia mais nos ajudar. Porque o propósito dos espíritos, dos nossos irmãos que estão no mundo espiritual, é ter essa relação muito próxima com a gente, para que nos ajude a que a gente alavanque o progresso espiritual do nosso planeta. Então, eles estão utilizando todos os meios, mostrando, olha, gente, nós estamos aqui em todos os lugares, não pense que nós estamos num lugarzinho qualquer, só aqui, estamos em todo lugar. Quanto mais nós nos desenvolvermos moralmente e também intelectualmente, mais a gente vai descobrir meios de se comunicar, e cada dia mais esse mundo espiritual vai sendo divulgado e as pessoas vão compreender. Além de compreender esse mundo, a coisa mais importante de tudo isso, desse mundo espiritual, que esses espíritos se comunicam, trazem mensagens, nos informam, é que a gente passe a crer, a ter certeza, a acreditar na vida futura. Que a vida não acaba com a morte do corpo físico e que eu não vivo só uma existência. Eu hoje sou um homem que já tive milhares de experiência na carne. Eu estou envelhecendo, daqui a pouco eu volto para o mundo espiritual, estudo lá, trabalho, me preparo e volto para cá de novo para continuar a minha jornada até eu chegar à perfeição. Isso é para mim e para todos nós. Então, nós não podemos, nesse momento, fechar nossa mente para uma verdade acanhada.
uma verdade limitada. Nós temos que manter a nossa mente um horizonte bastante grande para que a gente tenha novos aprendizados, abra a mente da gente. Aquilo que a gente acha que já é bom, vamos em frente. Aquilo que a gente ainda tem dúvida, vamos ali acompanhando devagar, sem nos entrar de cabeça. Então, é muito importante, e aqui é uma experiência de um senhor de muitos anos, que a gente vá com calma, mas vai analisando, não fecha a mente para a verdade. O Espiritismo é uma verdade. Se alguém encontrar alguma coisa no Espiritismo que vai de encontro a Jesus, esquece o Espiritismo. Eu, esses anos, não encontrei nada. Tudo que ele faz está de acordo com Jesus, de acordo com a lei de Deus. Então, nós devemos seguir em frente, porque aí é o caminho mesmo, não tem outro jeito para a gente. Então, a transcomunicação, vamos com calma, mas não vamos descartar. E aí a gente já caminhando para o final, mas aí é bastante difundido e as pessoas lembram bastante que tem já diversos programas falando sobre as experiências de quase morte. Uhum. Isso aí, além de ter gente falando, tem livros escritos. Então aí, Raimundo, fala melhor que isso. Programas de televisão, né? Programa de televisão. E é isso aí. E outra coisa interessante, isso aí, né, não tem nada a ver com o Espiritismo. É ciência. É ciência. Quem publica esse livro não é espírita, não, é ciência. Médicos, pesquisadores, entendeu? Então está na hora de nós, brasileiros, estou falando para brasileiro, não, mas tem gente do exterior que escuta a gente. Então, para nós, seres humanos terráqueos, abrir a nossa mente para essa verdade, que essa verdade não é do Espiritismo, essa verdade é a verdade de Deus. Não é não, Raimundo? Então, a experiência de quase morte, né, é um tema que desperta, né, muita curiosidade e interesse nas pessoas. Afinal, muitos de nós, né, já nos perguntamos o que acontece depois de desencarnarmos, né, morrermos, como diz no popular, né, e se há vida após a morte, né? Então, para nós aqui na doutrina espírita, a questão da morte é vista como de uma forma diferente do que em outras religiões, né, em outros pensamentos, outras filosofias, né, pois o Espiritismo nos ensina que somos seres imortais, né? Olha que delícia, né? Seres imortais, que vivemos várias vidas e que existem diferentes planos de existência. Reinaldo até acabou de se comprometer que vai voltar melhor, né? Agora, mesmo, ele já se comprometeu que ele vai voltar melhor. Não, se eu não voltar melhor que o que eu estou fazendo aqui, eu posso ter menos um pouquinho de ouvir melhor. Mas o mais importante, Reinaldo, é que você assumiu a idade, diferente daquela nossa irmã Isabela, né? Ela, né? Ela é milenar e não aceita que ela é milenar. É verdade. Não é verdade? Então, a experiência de quase morte, né, ela é descrita pelos que passaram por ela como uma sensação de deixar o corpo físico e entrar em outra dimensão, né? Eu conheço vários relatos, né? Vários relatos de espíritas e não espíritas que passaram por esse momento, né? Por esse momento, e muitos deles foram traumáticos mesmo, né? Traumáticos. Então, muitos relatam que, na maioria das vezes, eles falam que viram um túnel de luz, né? Um túnel de luz. E eles acabam se encontrando, né, com entes queridos que já faleceram, né? Já faleceram. São os relatos muito comuns. Não, encontrei com meu tio, com minha avó, com um parente, mas geralmente um parente que já morreu, né? Mas também eles costumam dizer, né, que eles sentiram muita paz nesse momento, né? Muita paz e um amor incondicional, né? E eles ouviam a voz que guiava, né? Que guiava. Volta, meu filho, tua missão não... Tá na hora. Volta lá, continua, né? Então, na doutrina espírita, a experiência de quase morte é vista como uma prova da sobrevivência da alma após a morte física, né? Como eu disse, Reinaldo, que alma e espírito é a mesma coisa, né? Mesma coisa, a alma no encarnado, espírito com E maiúsculo, né? E maiúscula, os desencarnados, né? Então, quando o corpo físico não consegue mais sustentar a alma,
ela se desprende e segue em direção ao plano espiritual. É comum, né, que a pessoa passe por um processo de revisão da vida, né? Todo mundo relata, né, essa revisão da vida, né? Onde ela se vê diante de tudo que fez em sua vida, suas atitudes, emoções, pensamentos, né? Deve ser decepcionante às vezes, né? A gente está lá vendo tudo isso, né? Viu que podia ter contribuído mais e não deu conta de fazer, né? Então, essas experiências podem ser muito transformadoras para as pessoas, pois muitas vezes elas voltam com uma nova visão da vida e com mais consciência de suas escolhas e do seu propósito no mundo, né? Porque ela viu aqui, até naquele momento, né? Não tinha feito nada, né? Mas está tendo uma outra oportunidade. Então, vamos agarrar essa oportunidade, não vamos esperar essa nova reencarnação, como o Reinaldo já tá dizendo aí que ele vai esperar essa nova reencarnação, né? Mas ele já mudou bastante, não foi, Reinaldo? Não, eu não vou esperar, não. Eu estou continuando caminhando nessa aqui. Eu não estou parado, não penso assim, não. Eu vou na próxima, não. Eu sei que eu vou ir e vou voltar, mas eu não estou parado, não. Eu não penso assim, não. Dá trabalho. Mas para os que perderam os entes queridos, a experiência de quase morte pode ser reconfortante, né? Já que a pessoa sente que eles ainda existem em outro plano e que um dia irá reencontrá-los. Isso é reconfortante, né? Então, enfim, a experiência de quase morte, né, ela é um assunto complexo, que ainda desperta muitas discussões, né? Porque tem uma corrente que não acredita nisso, né? Como a gente viu lá no início da nossa conversa, mas a doutrina espírita, ela representa mas na doutrina espírita representa uma importante prova da imortalidade da alma e da existência de planos espirituais diferentes do nosso mundo físico, né? Porque as pessoas estão indo lá e estão voltando para comentar. Exatamente. E aí, outro assunto também que é muito popular são as visões no leito de morte. Quem nunca já ouviu falar que a pessoa, quando está perto de desencarnar, diz, olha, eu estou vendo fulano, cicrano está aqui, geralmente pessoas queridas que já desencarnaram. Alguém quer comentar? Isso é muito comum, porque quando a gente está no leito, ali já próximo para desencarnar, a gente já está vivendo muito no mundo espiritual. Nós, espíritos, já estamos saindo do corpo. E a gente começa a ver os parentes, os amigos que estão ali para nos receber. Tá? Então, começa a ver as pessoas. E isso, às vezes, aí vem uma coisa interessante. Às vezes, para as pessoas que são materialistas, é muito agoniante, é muito coisa que ele fica preocupado, que ele não quer. Ele está vendo gente morta, que ele sabe que morreu, e aquilo é traumático para ele. Mas é o que a gente tem que tomar essa consciência. Quando a gente está ali mesmo numa situação difícil, de começar a ver os parentes, é a hora que a gente está partindo. E a gente, é o tipo da coisa. E, às vezes, a gente, nessas agonias, as pessoas que são materialistas, elas têm medo até do amigo, né? Pelo medo, o que é a morte. Às vezes, quem não acredita na vida após a morte, na vida futura, ele se prende a isso. Mas isso é uma coisa natural, porque todos nós, quando vamos desencarnar, gente, todos nós, temos assistência espiritual. Temos assistência espiritual, vão ter espírito ali, familiares nossos, que vão nos ajudar nesse desenlace. Então, todos nós devemos nos preparar para morrer um dia, porque vamos morrer, não tem outra coisa. E vamos nos preparar bem, saber que isso vai acontecer, né? E que feliz daquele que tem parentes para ele receber no mundo espiritual. E aí é uma coisa importante, que a gente se deixe receber para que a gente não sofra mais do que a gente já sofreu aqui na Terra, né? Ficar perdido sem querer aceitar aquele momento. E aí eu digo para vocês, isso é uma realidade. Tem muitos, não é pouco, não é muito mesmo, espíritos no mundo espiritual que não sabem que já morreram, que acham que continuam com o corpo físico, muitos que não querem aceitar que morreram, não, eu não morri, eu quero voltar para o meu corpo. Isso é muito. Eu digo isso porque eu tenho uma relação muito próxima com esses nossos irmãos, e isso acontece muitas vezes. Então, por quê? As pessoas não se preparam no sentido que sabe que um dia vai acontecer. Nenhum de nós aqui tem a ilusão que vai ficar eternamente aqui nessa vida.
que sabe que um dia vai ter que voltar. Então, a gente precisa pensar nesse momento, sem medo, que isso vai acontecer. Quanto mais a gente se prepara, mais fácil fica para a gente ser recebido do outro lado. Não, André? Sabe o que eu estava me lembrando aqui dessa tua fala, Reinaldo? Uma vez que tu chegou lá no centro, tu deu boa noite, aí todo mundo intertido, não respondeu, aí tu voltou assim, se pegou e deu boa noite, gente, aí todo mundo, boa noite, tu dá, eu achei que eu tivesse desencarnado, que ninguém respondeu. Quando você chegar no ambiente que der boa noite ou bom dia, ninguém falar, fale de novo, grite, se ninguém falar, procure outro lugar, porque o negócio ali está feio para você, porque pode já ter partido. Pode já ter partido. Mas, Andréia, né, para a doutrina espírita, né, essas visões são interpretadas como uma forma de preparação, né, para a vida além da morte, né? Para a vida além da morte. A doutrina nos esclarece que no momento da morte é apenas a separação do corpo material, né, e a alma continua existindo em um plano espiritual, não é isso? Então, assim, as visões que as pessoas têm no momento da morte seria uma forma de mostrar, né, que está por vir, né, a morte está por vir, preparando essa pessoa, esse espírito, né, esse indivíduo, né, para essa transição importante, né, transição importante. Então, algumas pessoas relatam ter visto parentes falecidos, outras afirmam ter visto a luz celestial ou sido recebida por entidades espirituais, né? A gente vê quando a pessoa está ali naqueles últimos momentos, né? Por exemplo, fulano está aqui, como disse Reinaldo, né? Como disse Reinaldo. Então, o Reinaldo chegou também na sessão mediúnica, o pessoal, cadê Reinaldo? Reinaldo, eu estou aqui, né? O Reinaldo tocou, né? Bateu para dizer que estava lá. Mas é importante lembrar, né, que nem todas as pessoas têm visões no leito de morte, né? Nem todas as pessoas têm visões no leito de morte. E que essas experiências podem variar muito de pessoa para pessoa. Mas, para nós, né, os espíritas, esses relatos reforçam a crença da continuação da vida após a morte, na importância de vivermos com amor, bondade, para podermos seguir para o plano espiritual com serenidade, né? Com serenidade. É justamente isso. Geralmente as pessoas, ela está tendo essas visões, ela está nesse momento de serenidade, né? E de calma. E aí aquelas pessoas se aproximam. Imagina, eu penso que é uma bênção, né? Eu estou naquele momento e chegam as pessoas queridas para me receber. Né? Mas como bem Raimundo lembrou, não são todos os casos que acontecem, né? Então, não é dizer assim, não, fulano não está perto porque ele ainda não disse que está vendo alguém, então não quer dizer, isso não é uma coisa que é, vamos dizer assim, obrigatória. Não, pode acontecer e tem muitos relatos disso, mas não é necessariamente obrigatório ocorrer todas as vezes. É isso mesmo. E aí, para a gente encerrar, fenômenos que demonstram a reencarnação. Eu lendo isso aqui, eu me lembrei de um documentário, né, que foi amplamente falado, de vários casos pelo mundo que souberam que a pessoa lembrava de sua reencarnação, e aí eles foram atrás e realmente comprovaram a história da pessoa que foi falada. O que mais me marcou foi do menino, que ele disse para o pai, olha, eu estava nessa guerra, meu avião era tal, meu nome era tal, meu avião caiu em tal lugar, eu estou enterrado não sei aonde, ele disse tudinho. E o pai foi atrás e achou a história todinha, do jeitinho que o menino falou. Nesse documentário, foi um dos que mais me marcou, mas foram vários episódios com diversas histórias. Bora lá, seus meninos. E tem livros não espíritas, né, falando disso, né? Exatamente, esse documentário não foi produzido por espíritas, tá, gente? Foi de tantos relatos, essas pessoas foram produzir esse documentário em cima dessas histórias, mas não tem nada a ver com a doutrina espírita. Mas a reencarnação, né, é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, né? E é comprovado por diversos fenômenos, né, que são observados ao longo dos anos, né? Aí vou citar uns deles aqui, né? Memória de vidas passadas, né, como o André colocou agora há pouco, né? Então, existem casos em que as pessoas relatam lembranças de suas
vidas passadas, inclusive descrevendo lugares, pessoas e eventos que nunca teriam conhecido nesta vida, né? Outro é o talento e habilidades inexplicáveis, né? Tem aquelas crianças que tocam piano, que já sem ter ido a um curso, né? Tem outros gênios aí que já são médicos aos 13 anos, 14 anos, assim. Então, algumas dessas pessoas nascem com talentos e habilidades que não podem ser explicados pela influência genética ou ambiental, sugerindo que eles trouxeram essas habilidades de vidas passadas, né? Outro também, aí a gente já parte para as fobias, né? São as fobias inexplicáveis, né? Fobias inexplicáveis, fobias de certos objetos ou situações inexplicáveis podem sugerir uma causa em uma vida passada. Por exemplo, uma pessoa pode sentir medo de água, mas nunca teve uma experiência negativa com ela nesta vida. Eu não consigo aprender a nadar. Nunca consegui aprender a nadar. Certo? Nunca. Então, depois de um certo tempo, eu descobri, né, através de uma regressão, que no passado eu morri afogado, né, num desastre de navio, porque eu estava fugindo, né, é uma coisa interessante, né, eu estava fugindo porque eu vi um acontecimento aqui no Brasil, ali por Pernambuco, de uma igreja que foi saqueada e incendiada, né? E eu vi quem foi, mas eu não disse quem foi. Eu resolvi fugir. E nessa fuga, o navio afundou e eu morri afogado. Não tem quem faça eu aprender a nadar. Mesmo sabendo disso, depois eu ainda não consegui aprender a nadar. Você está entendendo? Então, são essas fobias, né? E tem também as conexões de alma, né? Por vezes, as pessoas sentem uma afinidade inexplicável, né, com indivíduos, né? Como eu tenho com esse grupo aqui? Eu não sei de onde eles me conhecem, mas que a gente tem uma afinidade. Eu acho que eu estava nesse navio contigo. Contigo também. Entendeu? Então, essa afinidade de alma inexplicável, né, com os indivíduos, lugares, coisas que nunca viram antes, né, isso pode sugerir uma conexão de alma que se origina em vidas passadas, né? Eu não sei que compromisso que eu assumi com vocês, porque eu tenho que estar aqui, né? Chicoteando, né? Vem cá, não, tá errado, não faz isso, assim eu não quero. Né? Então, esses são apenas alguns exemplos, né, de fenômenos que demonstram a reencarnação, né, nessa doutrina, né? Então, acreditamos que não é fisicamente, não é fascinante pensar em nossas vidas anteriores e como elas podem ser influenciadas por pessoas que somos hoje, né? E a gente precisa, né? A gente sabe que a gente aprendeu muito com essas pessoas do passado, que nós somos no passado, nós aprendemos muito, né, dessa forma, entendeu? Então, a gente não pode deixar de acreditar que essas coisas acontecem. O próprio fenômeno de déjà vu também, né? Você tem a impressão de já estar tido em tal lugar sem nunca ter ido, ter certeza que nunca foi, ou ao ver alguém que você sabe que você nunca viu, mas saber e dizer, não, eu conheço essa pessoa de algum lugar, mas eu tenho certeza que eu não a conheço, né? Então, esse fenômeno de déjà vu também é tido. Reinaldo, quer comentar? Na realidade, a Raimundo esclareceu bem, mas além de todas essas, hoje já tem muitas provas, né, de reencarnação, muitos estudos cientistas aí, livros provando reencarnações das pessoas mortas. Tem uma coisa importante que eu acho que nós não podemos esquecer: a lógica. Eu acho que tudo que você estuda, que você aprende, que você analisa, você tem que buscar se tem lógica, se tem sentido, se tem uma razão daquilo, o que aquilo lhe leva. E a reencarnação nos leva a essa lógica. Não tem, eu não consigo hoje pensar sem a reencarnação, o que nós seríamos. Né? Porque a reencarnação tem uma lógica tão grande para a vida
porque senão, que não tem, eu não tenho como pensar. Eu nunca jamais, depois que eu conheci a doutrina espírita, que é que eu conheci, eu nem pensava, também nunca pensei nisso antes da doutrina espírita, nunca pensei o que seria de mim depois da morte. Hoje eu penso, né? E a doutrina espírita é bom por isso, que ela nos ensina. Mas hoje, antes disso, eu também não imaginava. Mas hoje o que acontece? A lógica da reencarnação. E aí, quando a gente vê a história da humanidade, do mundo, toda essa evolução que aconteceu, cara, só pode acontecer isso. E aí, quando o que Jesus deixa claro, voltando para o lado religioso, Jesus deixa lá claro da reencarnação, e ele demonstra isso não só naquela conversa com Nicodemos, mas na transfiguração, que ele está lá conversando com Moisés e com Elias. Ele disse que Elias teria que vir de novo, ele já veio e tal, dizendo que é João Batista. Então, são coisas que a gente vai ver, porque se não existisse a reencarnação, o que nós seríamos hoje, gente? Nós continuaríamos na Idade da Pedra, né? Ou Deus estava fazendo experiência conosco. Vamos pensar nas crianças que já nascem com deficiências, nas crianças que já nascem ali com pouca idade e já desencarnam. Por que seria? Só a reencarnação explica isso. Só o Espiritismo traz a explicação disso, e a reencarnação mostra essa lógica. Por que uns nascem, um vai mais cedo, outro vai mais tarde, um tem prova mais difícil, outro tem prova mais fácil. Se não houvesse reencarnação, havia uma loucura de Deus aí fazendo experiência, errando, cometendo erros, que nós sabemos que Deus não erra. Deus é perfeito. O Criador é perfeito, ele não erra. Então, a reencarnação só basta as pessoas pararem um pouquinho, sair do seu dogmatismo e pensar. E vai chegar à conclusão que realmente essa é uma verdade. É o que eu penso, eu não vejo, não tem lógica a gente acreditar que acabou aqui, acabou tudo, acabou aqui, eu não volto mais. Não tem lógica. É como o Raimundo disse. Por que nós estamos juntos? Nós moramos em bairro diferente, estudamos em lugar diferente, trabalhamos em lugar diferente. Nós estamos aqui, toda semana reunidos, e assim como outras pessoas. A nossa relação foi acontecendo assim, de uma maneira, uma coisa aqui, quando nos unimos e estamos aqui juntos, e bota um cadinho de anos já, né? Nos aturando, né? Então, é isso. Perfeito. Bem, com isso a gente conclui o estudo de hoje. Alguém quer comentar algo? Podemos encerrar. Então, só agradecer o movimento, meu querido Reinaldo. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês, levando essa mensagem para os nossos internautas. Espero que eles gostem e comentem, gente. Comentem, para ver se a gente melhora mais um pouquinho e provocar mais um pouco a Raimunda, André. Cada dia mais a gente... Mas aqui, o que é mais importante para os internautas, que é um papo assim, tranquilo, sem muita, a gente conversa abertamente, trazendo experiência da vida, né, mostrando para as pessoas, para ficar uma coisa clara, a doutrina espírita é uma coisa assim, bastante leve, e a gente precisa levar para as pessoas levemente, para que talvez ela penetre os lares, que as pessoas comecem a, pelo menos, pensar um pouco nessa ideia, tá? Nós queremos que as pessoas pensem nessa ideia, não queremos que as pessoas sejam espíritas, não, né? Esse não é o propósito. O propósito é que as pessoas pensem na ideia espírita, a lógica que ela traz, o ensinamento que ela traz, a oportunidade que ela traz para a gente abrir esse leque de conhecimento, a oportunidade que Deus deu através dessa doutrina, porque tudo que tem aqui, não diz que se uma folha cair é por vontade de Deus? Então, se essa doutrina espírita está aqui, gente, pela vontade de Deus, quem acredita em Deus, acredite nessa doutrina, leia, não fale sem ler, não omita a opinião daquilo que você não conhece. Então, busque conhecer um pouco dessa doutrina, e nós sempre orientamos, leia os 5 livros da Rosa Básica primeiramente, principalmente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Esses 2 são mais importantes. O resto também são importantíssimos, mas comece por esses 2, e você vai ver a grande abertura que sua mente vai ter para essas verdades. Meu querido Raimundo. Eu aqui agradeço também a oportunidade, também quero pedir desculpa também para os internautas, porque hoje o programa ficou um pouquinho mais longo, né? Mas a necessidade, né, da gente poder esclarecer, porque é impossível falar
em poucas palavras, sobre este assunto que é o espírito, né? O espírito. A gente tem que destrinchar mesmo o que é esse espírito e como é que ele age, como é que ele é formado, viu, as consequências dos nossos desatinos, tudo isso aí, e o que está ligado a toda essa colocação da doutrina, né, que vem através dos livros da codificação por Allan Kardec. Muito obrigado, gente. Mais uma vez, encerrando um programa, agradecendo a companhia de vocês, e como disse, Reinaldo, interaja, pergunte. Não ficou esclarecido? Comente, que a gente corre atrás. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Marque o sininho, para toda vez que tiver vídeo novo, você receber, ser avisado. E segue a gente nas redes sociais, que lá a gente mantém vocês informados de quando os programas entrarão no ar. Paz e alegria a todos, até o próximo programa. Você ouviu o que é o Espiritismo?